Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou passar aqui uma técnica de leitura. Essa técnica eu passei a utilizar a semana passada, eu estava lendo o livro. Então ali quase na metade do livro eu comecei a ler dessa forma. Eu comecei a ler de uma forma diferente, né? Coisa que eu já tinha feito, né, há um tempo atrás, porém não ainda pegou, né? Não encarrilhou de jeito ali para continuar, né? E perceber que era algo tão simples, algo tão fácil, e foi assim um estalo, né? De uma hora para outra eu passei ali de frente, na mesma página ali, já comecei a aplicar essa técnica e com ela eu terminei de ler o resto do livro. E é algo, por exemplo, vamos supor, é como deixar de ler, né? Você não precisa mais ler. Você permite que a sua mente faça isso para você. Quando a gente está lendo, né, um livro, a gente tem aquela vozinha que fala com a gente, né? A nossa mente própria ela vai simulando as vozes. Vamos supor que você tem as vozes lá de um senhor, você ouve a voz um pouquinho mais velha, tal, de uma mulher, ou uma voz mais feminina. Então a gente vai imaginando, né? Imaginando também os cenários do livro e tal, né? Da história. Então esse é um trabalho que a nossa mente ela vai fazendo. A nossa mente lê, né? Então aí a gente vai ter a parte de imaginação, que é essa que imagina o que está no livro. Mas o trabalho de leitura é a mente que faz, né? A gente apenas vai imaginando já algo que está um pouquinho além da mente. Então a técnica ela consiste no seguinte: a gente não vai mais ler. Você vai somente passar o olho nas palavras. Por exemplo, tem aqui esse livro. Mesmo que você não queira, você bater no olho aqui em cima, você vai ler O Menino das Estrelas, né? Não tem como não ler, né? Se você tem a língua portuguesa, digamos que como eu falo, instalada, né? Eu digo que as línguas que a gente tem são programas que a gente vai instala e então você passa desse programa, então você vai conseguir em qualquer lugar que você for, você vai conseguir decifrar, né? As letras são como códigos, então a gente decifra esses códigos. Se a pessoa é um estrangeiro não sabe o português, então ela não tem o português instalado, então ela não vai saber decifrar a forma que está colocada esses códigos, né? Embora ela possa conhecer as letras, como elas estão ali colocadas, não vai saber decifrar, né? Como se tivesse escrito em códigos, né? Em ordem invertida e tal. E então a gente tem que ter o português instalado para poder decifrar. Então, uma vez instalando, a gente aprende a ler na escola dessa forma, a decifrar códigos, né? Então a mente a gente faz um esforço. Então a gente se esforça e tal, e soa, e tem que ter aquela coisa de ser avaliado, né? Então a gente aprende a ler dessa forma, né? Então a gente, na verdade, a gente não aprendeu a ler, a gente aprendeu a decifrar os códigos, né? Então depois você tem que aprender a ler. O que é aprender a ler, né? Como que eu depois de ler ali muitos livros, né? Dezenas de livros, é como se eu tivesse reaprendido a ler ou aprendido a ler, né? Então foi o seguinte: você percebe que colocando o olho na palavra ela lê, né? Você coloca o olho, a mente já lê automático, né? Que é difícil aos 10 anos de idade escrever um livro. Então eu passei a fazer o seguinte: só olhar, você vai só olhar, você não vai mais ler, você olha e deixa aquela vozinha interior falar, aquela vozinha da mente falar. Então você vai acompanhando, né, na velocidade, cada pessoa vai ter a sua velocidade, né? A mente é como se fosse um processador, alguns vai ser mais rápidos, outros mais lentos, então acompanhe, né? Vai acompanhando, você tem que estar num estado de agora, né? Porque se você não estiver no agora, você não consegue acompanhar o que está acontecendo à sua volta, né? E na leitura você tem que estar ali no agora, porque você realmente é o momento que mais te exige que seja no agora, né? Porque você está ali com o seu corpo físico, olhando as letras e tais, e a sua mente tem que estar no agora, acompanhando para poder ler, né? Porque se você não estiver pensando no passado e tal, a sua mente vai estar ocupada com outra coisa. Se você está preocupado com o amanhã, ela vai estar preocupada, ocupada com outra coisa. Então você tem que deixar a mente disponível no agora. Então quando eu passei a ler assim, é como se tivesse parado de ler, né? Você para, né? Para e eu deixei a mente ler para mim. É como se tivesse, por exemplo, outra pessoa lendo para você e você só ali, né? Ouvindo tal, passando o olho e absorvendo, né, o conhecimento, porque você absorve. Então, enquanto a mente lê, você imagina a história e tudo que está ali, tal, né? Então, assim, a leitura ela se tornou muito mais prazerosa, né? Eu, embora tenha lido dezenas de livros, eu não poderia dizer que gostava de ler. Eu lia, os livros que eu leio, a maioria, né, são livros espiritualistas, né, livros de ufologia, tal, né, muita coisa. E lia porque eu queria saber. Né, você quer saber, você tem que ir atrás do conhecimento, e o conhecimento está nos livros, então acabava lendo. Né, mas não gostava. Né, o que se tivesse ali no CD que narrava para você e tal, eu preferia muito mais. Né, e de repente, quando eu fiz isso, eu percebi que era isso mesmo. Não é somente ler para você, você não tem esforço algum. Né? Isso é importante, você tem que se situar além da mente. A gente tem que entender que não somos a mente. A mente é um programa. O nosso corpo,
eu costumo comparar com o computador, é como se fosse a parte física é o hardware, né, que é a parte física, os componentes físicos. A gente tem os softwares, que é os programas. No seu computador a gente instala o software, que é o Windows, né, que é o programa. Então a mente é o programa do nosso corpo. Então o Windows ele faz tudo para você. Você só dá o comando ali, ó, faz isso, ele vai fazendo. A nossa mente também. Então você dá o comando, ó, leia, ela vai ler. Então você só vai olhar, né, e vai lendo, ela lê tudo para você. Então é como se você estivesse assistindo um filme. A partir do momento que eu comecei a ler assim, foi dessa forma. Sem esforço algum, você apenas acompanha, né? E a leitura ela se torna muito mais prazerosa, né? Então, eu deixo aqui com vocês essa técnica, né? Eu vou colocar só uma observação aqui, que a nossa mente, nós no nosso corpo, nós temos coisas, digamos, funções automáticas. Por exemplo, nosso coração, ele é automático, a gente não controla ainda os nossos batimentos cardíacos. Então a gente tem muita coisa que a gente não controla. A nossa audição, a gente não controla a nossa audição, né? Ainda. Né? Eu acredito que futuramente a gente vai ter essa capacidade, assim como um computador fala, não, eu não vou tocar isso, eu vou tocar isso, tal. Então se tiver alguém passando com aquele carro, com aquela música lá horrenda e tal, você não quer ouvir, você, ó, esse som eu não quero ouvir. Tal, você abaixa. Você vai ter consciência que está tocando, né? Digamos que tem um ícone ali, ó, tá tocando tal música, só que aquela música está anulada, né? Eu acredito que a gente vai ter essa capacidade futuramente, né? Tanto na audição, né? Tanto no ver, né? Às vezes tem coisa lá, tá muito claro, não, eu quero totalmente escuro, né? Nesse ambiente. Você não precisa fechar o olho. Você fecha no olho, você vê que não fica totalmente escuro, né? Mas eu quero totalmente escuro, então bloqueia, fica escuridão total, né? É como se cortasse ali o sentido, né? Talvez, futuramente, quando as pessoas começarem a descobrir isso, talvez elas se assustem, né? Nossa, não estou ouvindo, não estou vendo, tal, né? Mas é algo que a gente vai começar a passar, né? A tendência seria essa, passar a controlar esses sistemas automáticos do corpo, né? Hoje, digamos, tem que ser automático porque a gente ainda não sabe muito lidar, né? Às vezes a pessoa tem ali algum insight disso, né? Às vezes tem pessoas que já fazem isso, só que elas pensam que estão pirando, estão ficando louca, nossa, eu tô com algum problema, né? Às vezes a pessoa acaba pensando nisso. Então, esse da mente, eu acredito, já se enquadra nisso, né? São de faculdades, dons que a gente já está para desenvolver, e a partir do momento que a gente se coloca no agora, a partir do momento que a gente entende que a gente é uma consciência que está além, né, desse corpo físico, aqui a gente só usa como que usa um computador, como usa um carro, tal, é um veículo, né? Esse aqui é um veículo da nossa consciência. A gente passa a usar melhor essas faculdades, essas qualidades. Então, essa é uma que você deixa a mente ler para você, né? Você só vai acompanhar. Então, é como realmente se tivesse alguém lendo para você, né? Essa técnica eu não digo que eu descobri, que não, eu acredito que muitas pessoas já leem dessa forma, porém eu nunca vi divulgação, né, dessa forma de ler, né? E eu tô compartilhando isso porque eu achei muito simples. É um divisor de água. Eu simplesmente eu estava lendo de uma forma e de um minuto seguinte eu estava lendo de outra forma e terminei. Né? E não é uma coisa que você tem um insight, começa a ler e tal e depois volta. Não, continuei e a qualquer momento agora é uma coisa assim, tá na cara da gente. Né? É algo que está ali, a gente às vezes não vê. Né? Ó, simplesmente, eu coloquei uma palavra aí, mesmo que vocês não queiram, vocês leram essa palavra. Né? Posso colocar quantas palavras, vocês vão ler todas essas palavras. Apenas se forem muito rápidos, aí a mente já não acompanha. Então vocês acompanhem a leitura, acompanhem a velocidade da mente. Né? Cada um tem a sua velocidade, acompanhem e vão lendo. E depois eu quero que vocês compartilhem aí a experiência que vocês tiveram, se vocês conseguiram ou não conseguiram. Né? Compartilhem aí nos comentários e tais. Se vocês já sabiam disso também, né, escrevam aí. Eu quero saber se vocês estão conseguindo pegar essa técnica tão fácil, né, da forma que eu peguei. E realmente, ó, vocês, com essa técnica, se as pessoas elas lessem dessa forma, elas iam ler muito mais, né, porque realmente você não faz esforço algum, né, é prazeroso e tal. Espero que vocês tenham gostado, né, e deixem aí a opinião de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.